Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Sou Carol Tormena e aqui eu falo sobre prosperidade com propósito. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você algo muito prático de como que eu estruturo algumas sessões de mentoria, não só algumas sessões, como pensando no resultado que o cliente me traz. Eu tenho certeza que você vai se identificar com algum desses fatores, porque são problemas que são mais comuns do que a gente imagina. E eu recebi um desafio, na verdade, né? Esse desafio, porque geralmente um processo de mentoria dura em torno de 3 meses, né? Com encontros semanais, em torno de 10 sessões. E o que acontece? Eu encontrei essa moça, ela tem 32 anos, e ela não tinha condições de pagar pelas 10 sessões, mas ela tinha condições de pagar por 3 sessões. E eu sempre digo, né, claro, pela minha experiência, quando a gente tem um processo com começo, meio e fim, em que eu consigo estruturar quais ferramentas eu vou usar, vou conhecendo a pessoa ao longo do caminho, vou entendendo o que é que de fato bloqueia ela de realizar o que ela precisa. Quando eu entendo de fato qual é o potencial que tem para a gente trabalhar aquilo ao longo do tempo, né, nessas 10 sessões, é possível de conseguir o resultado. Eu sei que dá porque eu vejo pelos resultados dos meus clientes. Então, eu tenho números que me mostram que em 10 sessões, 99% dos casos se resolvem, até antes. Então, ela, como tinha essas condições de fazer apenas três, eu disse, bom, é melhor você fazer 3 do que não fazer nenhuma, né? Então eu aceitei o desafio de estruturar esse plano dela em 3 sessões, e é exatamente isso que eu vou dividir com você, como é que eu vou estruturar essas 3 sessões para ajudá-la nas dificuldades que ela tem, tá? E depois no final, claro, vou escutá-la, né? Vou ver o que ela sente, porque aqui é a minha visão de preparação, ainda não tenho o resultado, já tô fazendo esse vídeo para você. Então, olha só, o que ela veio trazendo para mim de início. Então, a queixa dela principal tem a ver com autoconfiança, porque ela não se sente capaz, ou melhor, ela se sente incapaz, ela se sente improdutiva, ela sente que ela não dá conta de fazer tudo o que ela precisa fazer, ela sente que ela tem muito mais a entregar e não consegue colocar na rotina dela. Ao mesmo tempo, conflita porque o tempo que ela teria livre, que ela poderia estar dedicando ao negócio dela, ela tem um negócio de doces, ela poderia estar dedicando a esse negócio e ela sente a necessidade de fazer voluntariado, de ajudar na igreja, de fazer oração, ela é uma pessoa de muita fé, então ela conflita muito isso dentro dela, como se uma coisa estivesse competindo com a outra e como se isso estivesse travando o processo. Então, foi isso que fez ela me procurar. Bom, o que eu fiz para que a gente pudesse ganhar tempo, né, na verdade? Primeira coisa que eu faço quando eu tô conhecendo a pessoa é entender o que ela realmente quer. E parece, assim, óbvio, as pessoas vêm me procurar e sabem o que querem. Não, elas não têm essa resposta. Por isso que eu falo, parece óbvio, mas não é. O processo, ele trava mais na descoberta da própria pessoa de dizer o que ela quer do que a chegada mesmo, sabe, no objetivo. Então a pessoa começa a falar, conversar, pensar, mas ela vê que não existe algo palpável, não existe algo assim que de fato vá demonstrar que ela chegou onde ela queria. Então, para que eu consiga ter mais visão e também a pessoa consiga ver isso de forma mais clara, eu tenho um formulário em que pega-se as 6 inteligências, eu já mencionei aqui algumas vezes no canal, pega-se as 6 inteligências do ser humano: intelectual, emocional, espiritual, física, financeira, social. Pego essas 6 inteligências e dentro de cada uma delas existem perguntas-chave que vão fazer com que a pessoa diga para mim se aquilo ela quer e quanto ela quer aquilo. Então, por exemplo, na questão emocional, a pessoa se sente estressada. Então, você se sente estressado? Então, numa escala de 1 a 10, onde 1 é quase nada de estresse, não, isso não é um problema para mim.
10, estou muito estressado, preciso resolver isso urgentemente. Então, dentro dessa escala de 1 a 10, quão estressado você está? E daí a pessoa vai dizer ali para mim, se ela está muito estressada, ela está num 8, num 9, num 10, eu já sei, opa, tem alguma coisa aqui que precisa ser mudada na questão de rotina. Então, com esses questionários, eu vou entendendo qual é a prioridade da pessoa, entendeu? Nas 6 inteligências. Então, ali tem questão de estresse, paciência, se você quer ter um plano profissional, se você quer ter o seu próprio negócio, se você quer aprender a investir, se você quer melhorar a tua saúde, tua disposição, a tua, sei lá, quer perder peso, quer ter um sono melhor, então a área da inteligência física, tem a questão social, você quer manter melhores relacionamentos, então daí na área de relacionamentos tem várias outras perguntas e por ali a pessoa vai respondendo e eu vou tendo essa noção e também ela, né, de onde ela quer chegar, de como que ela tá. Então, o que eu fiz com ela? Eu já antecipei esse questionário já logo de cara para que a gente não usasse na primeira sessão, porque uma opção é eu fazer junto com a pessoa, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, tem outras que têm mais dificuldade. No caso dela, a gente precisa correr contra o tempo, então ela fez essa parte sozinha, tá ali, ela é bem fácil de ler, de preencher. Ela preencheu essa parte sozinha e me mandou para eu ler, então a partir daí eu montei o plano, tá? E aí, olha o que veio de objetivo principal com base nessas respostas. Primeiro, acreditar mais em si e no seu potencial. Primeira coisa, ela marcou um 10 nisso aqui. Ser melhor no que faz, outro 10. Ser mais produtiva, outro 10. Estruturar um plano profissional, algo que ela deseja muito também. Descobrir a missão e propósito de vida. Ser mais paciente e obter mais esperança e certeza sobre a vida e o futuro. Com essas respostas que ela me deu, que eu peguei ali as principais, as que mais gritantes, a com nota maior, porque é o que ela tem mais urgência, eu fiz uma interpretação disso e um resumo. Então, o que eu vejo? Quando ela fala que precisa acreditar mais em si, mais no seu potencial, ser melhor no que ela faz, a gente precisa entender como que está a visão dela sobre ela mesma. Autoimagem. Como que está a autoimagem dela? Como ela se vê? Porque assim, ó, quando eu vejo um caso desse, a primeira coisa que me vem é que o problema não é a capacidade apenas. Porque capacidade é algo que todos nós nascemos com a capacidade. Não significa que a gente é bom em tudo, não. Mas a gente tem a capacidade de aprender. A capacidade de melhorar. Portanto, isso não deveria ser um problema. Se eu não sei algo, eu vou e aprendo, eu estudo, eu me esforço, eu vou e faço até eu conseguir. E por que tantas pessoas desistem antes ou nem tentam? A maioria nem tenta. E muitas tentam e desistem antes de... Estavam para conseguir o resultado, desistem. Por quê? Porque existe uma autoimagem na cabeça delas de que elas têm certeza que vai dar errado. Elas vão falhar, não é para elas aquilo, as outras pessoas conseguem, mas ela não consegue. Portanto, tem muito mais a ver com a mentalidade que ela tem sobre ela do que com a capacidade em si. Isso eu sei porque eu vejo na prática mesmo com os meus clientes. Então, por aqui eu já sei que eu preciso trabalhar com ela. A autoimagem que ela tem, então como que ela está se vendo, ela precisa mudar essa visão sobre ela. Primeira coisa, Carol, mas como assim mudar a sua visão? Simplesmente eu vou parar de me enxergar desse jeito? Como fazer isso? Existe técnica para isso, existe ferramenta. Então eu vou pegar as ferramentas que eu tenho, que trabalham a autoimagem, e vou trabalhar com ela isso forte, pesado, porque isso tá atrapalhando ela, tá? Isso vai mexer com autoestima, com autoconfiança. Vou precisar trabalhar questão de perdão dela mesma, porque se ela se vê como uma pessoa não merecedora, se você se vê como incapaz, você não merece nenhum resultado melhor. É uma consequência da autoimagem negativa. Então é porque você se vê como uma pessoa que cometeu tantos erros a ponto de ser incapaz de fazer certo, a ponto de não merecer nada além daquilo que você já está conseguindo. Portanto, precisa haver também um processo de perdão pessoal. Essas duas são a base que eu vou trabalhar com essa moça, tá? Mas além disso, eu preciso trazer o foco dela. Eu preciso entender onde está o foco. Por quê?
ela traz aqui a questão de ser mais produtiva, descobrir missão e propósito de vida. E assim, ó, eu falo muito, né, sobre propósito e missão de vida aqui no canal. Para que a gente descubra isso, não é da noite pro dia, tá? E o objetivo dela não é somente descobrir a missão de vida. Em 3 sessões, talvez ela descubra e talvez não. Mas eu vou dar para ela o caminho das pedras de como descobrir. E para isso, ela precisa estar com o foco no presente. Quando a gente está demais pensando no futuro ou demais pensando no passado, nós somos cegos. Nos tornamos cegos ao nosso propósito de vida, porque o propósito de vida está no presente, está no caminhar, está no fazer, está no movimento. Ele está no agora. Ele não está no futuro, não está no passado, ele está no agora. Então a gente precisa treinar o quê? O foco de estar no agora. Se você treina esse foco, e claro que você vai pensar no futuro, claro que vai pensar no passado, mas com limites, porque tem gente que fica muito tempo no futuro, outras muito tempo no passado, quase nada no presente. E aí, vamos dizer, essa proporção de mais no futuro, de mais no passado, te tira o foco do agir, do movimentar-se, do fazer acontecer, que é justamente onde está o propósito. Então lembra, o propósito não é um onde chegar, é um caminhar. Por isso que eu vou ter que mexer na identificação de foco dela. Existe ferramenta para isso também. Então, eu já identifiquei aqui três bases, né? A primeira delas, trabalhar a autoimagem, que vai mexer com autoestima, com autoconfiança como uma consequência. Trabalhar a questão do perdão próprio, que também vai mudar essa autoimagem. Trabalhar a questão do foco. Onde está o foco e trazer para o presente. Isso automaticamente começa a eliminar alguns medos. Tem gente que pergunta assim, e foi até uma pergunta dela. Carol, você não me perguntou dos meus medos e eu tenho vários medos. Se a gente tivesse uma estrutura de 10 sessões para trabalhar medos, ok. Como eu tenho 3 sessões, eu preciso focar exatamente no que é necessário, inclusive ensinar a mente dela exatamente isso. Não foca naquilo que te atrapalha, foca naquilo que você tem de forte. Focar no seu medo já é naturalmente forte, você não precisa esforço para isso. Já expliquei em outros vídeos aqui. Você não precisa esforço para ver as coisas, os riscos, os perigos ao teu redor, as coisas negativas. Por quê? Porque isso é do nosso cérebro, é proteção natural. Portanto, eu não preciso focar nisso, eu preciso focar em, tá, o que é que você pode fazer? E se você está com foco no agora, no agir, e você está fazendo o que precisa ser feito, não sobra tanto tempo assim para o medo, vai sobrar para aquele instinto natural, mas não vai ser um risco para você. Porém, você não precisa colocar mais foco nisso e despender energia, certo? Então essa vai ser a estratégia. Ok, última coisa que eu vou trabalhar com ela, que vou deixar daí na minha cabeça, a menos que tenha algum ajuste necessário ao longo do caminho, mas vai ficar para a terceira sessão, para a última. Por quê? Porque eu preciso fixar isso na mente dela. É a questão de manter uma rotina mesmo, uma rotina de agenda, só que antes de chegar nessa rotina de agenda, da agenda da prosperidade verdadeira, que inclusive eu coloco também no meu curso online, no Jornada da Prosperidade Verdadeira, inclusive é bônus para quem é aluno, para quem entra, mas para ela especificamente eu vou precisar fazer junto com ela esta agenda. Fazer junto mesmo, para que ela consiga estruturar, para que ela consiga seguir aquilo ali de uma forma consciente, já pensando, isso é possível? Porque às vezes você coloca um monte de coisa na agenda, primeira emergência que surge, você já cai com algum compromisso. Então precisa ser uma coisa consciente, por isso a importância de eu fazer junto com ela. E outra coisa que vai vir antes dessa agenda é o resgate daquilo que já é potencial nela. Aí é uma ferramenta maravilhosa em que você faz um desenho de onde você quer chegar e a gente traça um caminho. E nesse caminho existem palavras-chave que a gente tira durante a ferramenta, que são exatamente como se fossem degraus, que conforme você vai vivendo aquilo, ele vai te levando para aquele objetivo. São 5, 6 degraus no máximo. E a gente vai resgatando isso para mostrar para a pessoa que ela já tem aquele recurso. Ou seja, não é externo, não é algo que ela precisa adquirir com outra pessoa ou com dinheiro, não é isso, é interno.
Então, por exemplo, assim, ó, só para você entender, um recurso interno é esforço. Então, se você tem esforço e você trabalha nesse esforço, isso vai te levar mais perto do teu objetivo? Opa, vai. Então, é algo que eu preciso focar. E aí a gente resgata um momento da vida da pessoa em que ela viu que ela se esforçou. E nesse momento que ela resgata, ela sente tudo de novo e ela vive, e daí é onde eu entro com a emoção forte para que ela reviva aquele momento em que ela se esforçou, em que ela viu que foi um esforço. E aí ela vê que ela é capaz, que ela tem isso dentro dela. Portanto, se ela já tem, ela pode replicar. Então isso que é o fechamento que eu vou fazer com essa moça. E eu acredito que vai ser o suficiente para que em 3 sessões ela consiga o objetivo dela. Qual a etapa que nós estamos agora? Que ela consiga escrever o objetivo. Que lembra, eu falei, é o mais difícil de todos. Ela me explicou, ela falou, ela colocou ali no papel, naquela escala de 1 a 10, mas ainda assim, ela precisa conseguir escrever isso. Por quê? Para que ela consiga depois desenhar isso, para que ela consiga visualizar, para que ela consiga ter certeza do que é para ela esse extraordinário, o que é para ela esse caminho, o que é o ideal. Será que o dia que ela acordar, né? Eu gosto desse exercício assim do dia, não é perfeito, nada é perfeito, né, na nossa vida, mas se tivesse um dia perfeito, como que ele seria? Né, a tua rotina, você consegue imaginar isso? Você acorda, o que você faz ao acordar? Você já vai trabalhar, você faz um exercício físico, você faz uma oração, você está com quem, o que você está fazendo, em qual lugar, como que é esse dia perfeito? E a maioria das pessoas engloba nesse dia perfeito as 6 inteligências. A gente não foca lá só, não é? Talvez você fale assim, talvez hoje você está assistindo, está ainda sem férias, está cansado, você fala, meu dia perfeito seria estar numa praia. Tá bom, pode até ser uma praia. Só que esse estar na praia, ele foi fruto de algum trabalho? Ele foi esperado, ele foi planejado, quem que tá com você nessa praia, o que você tá fazendo, sabe? Tem todo um contexto que envolve as 6 inteligências quando a gente vai a fundo. Então, eu acredito que só com o compartilhar essa minha estratégia com essa moça, claro que eu não contei o nome aqui, né, por questões profissionais mesmo, mas eu acredito que isso já vai te ajudar. Então, deixa teu comentário, faz mais perguntas, se identificou com algum desses fatores aqui? Carol, quero mais sobre isso, quero entender mais sobre isso, como que você pode me ajudar? Às vezes você está na situação dela, não vai fazer 10 sessões, mas quer fazer 3? Ó, eu aceitei o desafio, né? Da minha parte, vou fazer o meu melhor. Eu falei pra ela, garantir eu só garanto com 10 o resultado. Mas você pode ter certeza que eu vou fazer o meu melhor para que essas 3 sejam como se fossem as 10. Então, nem eu sei o que vai acontecer. Eu aceitei o desafio. O que vai vir eu vou saber quando eu estiver com ela. Mas eu sei que quem está no comando é Deus. Eu sei que é Ele que abre a minha mente, assim como Ele faz com você, assim como Ele faz com ela. Então, como eu sei que é Ele que está mexendo em tudo isso, eu confio. Eu faço a minha parte e o resto eu sei que é Ele que vai fazer. Então, que tal se você tiver também um pouco dessa ousadia em alguma área sua que você está precisando melhorar, dar o seu melhor. Aceita o desafio também. Fica com Deus.